Paulo vai falar muitos assuntos. Mas a princípio a igreja estava dividida. Era uma igreja que tipo, eles diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Jesus Cristo. Isso. Sendo que na real era para todo mundo ser de Jesus Cristo. Ou seja, era cada um dividido no que eles acreditavam. Então, aí eles Paulo na primeira parte dessa carta ele fala sobre essas divisões, certo? E a partir do versículo 11, capítulo 11, ele vai falar sobre os dons, 12, perdão. Que está até a aula gravada, certo? Depois você dá uma olhada, vou mandar lá para vocês, certo? Aí, o 13, ele falou basicamente que o importante de tudo é o amor. Por mais que tenhamos dons, mas se não tiver amor, de nada vale. E aqui ele vai começar o 14. Diz assim: que o amor seja o seu maior objetivo. Contudo, desejem também os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar. Por que ele fala isso? Certo? Isso. É que em si, quando falamos assim, em relação a culto, a igreja, a conjunto, tudo que a gente for falar e relatar um com o outro, a gente tem que entender. Não é como é que a gente tem um diálogo, como é que a gente tem uma edificação entre irmãos se ninguém entende. Teisa, por favor, eu posso lhe usar como exemplo? Não. Pode dizer alguma frase qualquer em inglês? Qualquer. Nice to meet you. Todo mundo entendeu? Pois é. Entendeu? Quem foi que ela disse? Prazer em conhecer. Ele acertou? Yes. Nice to meet you. Nice to meet you. Então, basicamente o que Paulo está dizendo é isso. Porque a igreja de Corinto, eles eram uma igreja carismática, uma igreja que buscava muitos dons, principalmente o de língua. Só que o que acontece? Quando a gente entende que as línguas estranhas basicamente só edifica a quem está falando, se não houver um intérprete, então não adianta. É a mesma coisa de Teisa vir para o culto, for pregar e é totalmente inglês. Só vai entender quem sabe inglês. Então, se, um exemplo, essa mensagem que a gente está lendo agora fosse totalmente falada em outro idioma, só ia entender quem tivesse o dom ou o talento de falar esse idioma. Vocês estão entendendo? Por isso que Paulo dá esse ponto. Principalmente o de profetizar. Porque profetizar em si nada mais é do que você ter um dom de explicar, de falar mistérios da Bíblia, o que Deus já revelou, que é a Bíblia revelada por meio de Jesus Cristo, nada mais é do que você pregar a palavra em si para o arrependimento de pecados. E interessante que, se você lembrar, quem já fez a ficha comigo, vai lembrar na hora que eu pergunto os dons, lembra? Quem fez? Eu perguntei os dons e eu sempre termino a ficha falando, lembra que se for para pedir um dom, eu já peço a você que assim como o apóstolo Paulo diz, eu falava na ficha, lá, Samuel, eu falei desse versículo, que eu não citei a referência. E se você for pedir um dom, peça o dom de profetizar, como aqui diz, né? Segue o amor e procurar com zelo os dons espirituais. Ele mandou procurar os dons, são vários, você pode escolher. Dom de cantar, dom de falar em línguas, dom de interpretar línguas, dom de cura. Mas aqui ele está falando, olha, com procurar com zelo os dons espirituais, vírgula, mas ele vai enfatizar agora um dom. Ele vai colocar um dom acima de outros, tá certo? Vírgula, mas principalmente o de profetizar. O que o Jonathan está falando da ligação da palavra, entenda que se você tiver o dom de profetizar, quando você receber a mensagem de Deus, quando você falar, e você tiver o dom, vai acontecer, certo? Vai acontecer. Então, é um dom que a gente vai aprender a viver em consagração para Deus, para que Deus fale através de nós, mas quando a gente falar, numa oração para alguém ou numa pregação, aquilo vai acontecer quando a gente falar para aquela pessoa. Vocês entendem essa questão que ele enfatiza o dom de profetizar? Então, peço a vocês, quando forem lembrar de pedir algum dom, lembre, não, primeiro eu vou pedir o Senhor, me ensina, me dá o dom de profetizar. Porque aí eu vou poder profetizar primeiro na vida de quem? Na minha. Para depois poder sair profetizando em outros. Profetize na minha, nos ossos secos da minha vida. E vai acontecer, porque Deus vai me alinhar conforme a palavra dele. Amém? E, tipo assim, ele fala para você buscar esse
principalmente esse, porque é algo que você conscientemente, na medida que o Espírito Santo lhe capacita, você fala, você direciona para alguém, certo? Não é tipo assim, o dom de línguas você conscientemente fala também, porém, não é algo que alguém vai entender. Só quem tiver o dom de interpretar. Quem tiver o dom de interpretar. E é raro. Vocês estão entendendo? Não. Qual é o ponto que Paulo está querendo chegar? Porque ele está falando aqui como aqui, um culto onde está todo mundo junto, onde todo mundo precisa entender a palavra, onde todo mundo precisa ser edificado. Certo? Então vamos lá. 2. Pois, quem fala em línguas, fala apenas com Deus, pois ninguém mais entende, e é em espírito. Fala verdades ocultas. Ocultas porque somente o Espírito e Deus sabem. Certo? Aleluia. Mas aquele que profetiza, fortalece, anima e conforta os outros. Aleluia. Quem fala em línguas, fortalece a si mesmo, mas quem profetiza, fortalece toda a igreja. Então, ele deixa claro, não é que em si um agir do Espírito Santo seja maior do que outra forma de agir do Espírito Santo. Não, são todos, de certa forma, equiparados, mas com as suas principais funcionalidades. Todos têm um dever a ser cumprido. Basicamente, quando você profetiza, você não só está se edificando, você não está profetizando em si, só para você, mas você consegue edificar toda a igreja como um todo. Certo? Alguma pergunta? Podem perguntar, viu? Aqui é a hora. Sempre fica muita dúvida essa questão das línguas, né? A galera que está aqui hoje, é bom sempre saber, ser batizado com o Espírito Santo não é falar em línguas. Não é apenas. Não é falar em línguas. Não é apenas, não é. Olha, ser batizado com o Espírito Santo não é falar em línguas. Ser batizado com o Espírito Santo é o batismo com o Espírito Santo em você. A línguas é mais um dom, tem um dom de cantar, tem o dom de falar em línguas, tem o dom de pregar. Então é um dom que você pode receber quando estiver recebendo o Espírito Santo. Mas várias pessoas, por exemplo, teve um irmão, você não gosta desse exemplo do irmão David, que ele foi batizado na privada de um banheiro. Ele estava com raiva com Deus, ele entrou no banheiro e disse, eu não sei o que está acontecendo, estou muito triste, Deus. E ele entrou lá, isso é uma realidade. Isso aconteceu, ele está vivo ainda, ele está contando isso. Por onde ele vai? E ele sentou na privada e disse, Deus, eu estou muito triste porque eu devolvo meu dízimo, eu sou missionário, eu faço a tua obra, mas tá faltando alguma coisa, eu não sei o que é. E na igreja que ele estava não se falava tanto do batismo, ele não sabia, eu só saio, ele falou essa mesma frase, eu só saio dessa privada quando o Senhor me der o que eu estou precisando. Na hora que ele orou assim, na privada mesmo, desceu um vento sobre ele, e ele foi batizado com o Espírito Santo. Ele não recebeu o dom de falar em línguas. Mas na mesma hora ele usava um óculos fundo de garrafa, aquele conhecido, grandão. Ele tinha um olho quase 10 e o outro 10 graus e tanto. Na mesma hora que ele foi batizado, que aquele vento desceu, ele se arrupiou. E ele não falou em línguas. Ele não conseguiu enxergar mais nada. Ele só sabe que naquele momento ele recebeu o que ele tinha pedido. Mas ele começou a olhar assim, eu não estou vendo. Aí quando ele tirou o óculos, ele recebeu um dom de cura. E até hoje ele olha para as pessoas são curadas. Quer dizer, ele não usou mais óculos. Desde aquele dia ele não usou mais óculos. Porque ele teve a cura da própria visão quando recebeu o dom de cura no batismo do Espírito Santo. Vocês entendem que há uma separação? Eu sou batizado com o Espírito Santo e recebo um dom. É uma evidência. Deu para entender? É uma evidência. Então, o dia que você for batizado, pode ser no seu quarto, no seu banheiro, na igreja, numa vigília, tem que ter uma evidência. Quem é batizado não tem dúvida. Agora eu pergunto aqui, quem daqui é batizado com o Espírito Santo? Eu, Davi, João Neto, Teísa. Como é que eu posso saber se eu sou batizado no Espírito Santo? Justamente, como você não é, você não sabe, que você não foi. Porque o dia que você for, você vai saber. Mas você vai ter que buscar mais o Espírito Santo. Você vai ter que falar a palavra do Espírito Santo. E eu aconselho a todos que não são batizados a buscarem o batismo com o Espírito Santo. Certo? E tem pessoas que são batizadas até mesmo antes de estar aqui na igreja, viu? Na sua própria casa. Então, comecem com nos seus devocionais que eu peço para vocês fazerem sempre. Não esqueçam, não falem só em Pai, Deus Pai, em Jesus. Não falem só neles dois. É uma trindade. Lembrem do Espírito Santo na oração de vocês. Espírito Santo, fica comigo. Importa o que aconteça. Imagina, Espírito Santo,
Me ajuda a trazer meu pai e minha mãe para a igreja. Você pode dizer assim. Não diga só Jesus, Deus Pai, Espírito Santo. Fica comigo, Espírito Santo me batiza, eu vou buscar. Ele vai começar a exortar a gente. Sempre antes do batismo há muita exortação do Espírito Santo. E exortação não é só com palavras não, usando pessoas não. É situações difíceis. Perto do batismo a gente vai passar muita situação. Nossa, que difícil, que coisa chata, que coisa difícil. Mas é porque ele vai estar exortando. Porque quando a gente é batizado, o nível é elevado, viu? O nível é elevado. A gente vai ser mais forte. Não só para as coisas espirituais, viu? Para as coisas naturais também. Você vai ser mais forte para estudar. Quando você é batizado, você é mais forte para dizer, não, eu não quero isso. Não vou para essa festa. Ah, por quê? Porque eu sou cristão. Quando você é batizado, você não tem mais vergonha nenhuma. Você diz logo que você é cristão. E não importa o que aconteça, você não vai negar. Porque o batismo é um selo. Lembre, em Apocalipse diz, todos terão um selo. Todos têm um selo. Se Jesus voltar hoje, cada um vai ter um selo. Qual selo você vai querer ter? O 66 da besta ou o selo do batismo do Espírito Santo? Está em Apocalipse, lá, você pode procurar. Aqueles que tiverem um selo do Espírito Santo não irão para o inferno. A gente busca o batismo. Então, quem não é batizado, comece nas suas orações. Espírito Santo me batiza. Fala comigo. E é importante a gente instruir vocês a isso, porque por não saber, a gente não vai buscar, muitas vezes não vai querer saber, conhecer os dons espirituais, certo? Mas, um exemplo, os dons de língua, tem coisas que só o Espírito Santo que vai repreender para você. Porque você não vai saber o que é que está ao seu derredor, né? Como a Bíblia nos ensina que o diabo está ao nosso derredor, espíritos e potestades estão ao nosso derredor e outras coisas mais. Então, o Espírito Santo é quem vai lhe capacitar, lhe mostrar ou repreender. Entendeu? Isso não só fortifica você em si, mas você buscando o dom de língua, consequentemente, você quando está sendo fortificado com o Espírito Santo, você vai conseguir trazer melhor um ânimo para outra pessoa, espalhar mais o Espírito Santo em si. Estão entendendo? Não? Sim. Quem fala em línguas fortalece a si mesmo, mas quem profetiza fortalece a toda a igreja. 5. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas gostaria ainda mais que todos profetizassem, pois a profecia é superior a falar em línguas. Aleluia. A menos que alguém interprete o que vocês dizem, para que toda a igreja seja fortalecida. Irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que isso os ajudará? Mas se eu lhes trouxer uma revelação, Aleluia, um conhecimento especial, uma profecia ou um ensinamento, isso sim lhe será proveitoso. Até mesmo instrumentos inanimados, como flauta ou harpa, precisam soar as notas com clareza. Ao contrário, ninguém reconhecerá a melodia. E se a trombeta não emitir um toque nítido, como os soldados saberão que estão sendo convocados para a batalha? O mesmo acontece com vocês. Se usarem palavras incompreensíveis, como alguém saberá o que estão dizendo? Será o mesmo que falar ao vento. aleluia. Então, basicamente, ele está o quê? Não é errado que vocês falem língua. É importantíssimo que vocês busquem falar língua. Mas é mais importante ainda que vocês profetizem entre si. Porque vocês conseguem entender. Vocês conseguem, por meio da profecia, se ajudar, se fortalecer. Certo? Exemplo prático para entender melhor. Quem é batizado no Espírito Santo e recebeu o dom de línguas, por exemplo, é estranho se falar só na igreja. Isso não é de Deus, porque está falando para se amostrar. E está edificando só a ele. E ainda pode até atrapalhar o culto. Porém, se essa pessoa... Eu gosto muito do exemplo que o Júnior Cavalcante ele sempre dá assim. É um dom, um amigo dele falou, é um dom que serve muito para ser usado de pijama. Eu gosto muito desse exemplo em termos que no oculto do seu quarto é importante você que tem um dom de línguas fale todo dia. Eu falo quase todo dia. Acho que de 7 dias, se eu esquecer um dia, é raro, viu?
mas eu falo mais sozinho com Deus. Por quê? Porque eu já tenho a racionalidade, eu entendo que é o meu espírito e eu recebo o poder de Deus. Eu sinto quando eu falo em línguas, mais do que quem está me ouvindo. Você está entendendo? Tá? Você pode falar agora, posso, de forma racional, e candará abracedo, e candará ramas. Então, eu me arrupei porque eu sinto o poder de Deus na minha vida e meu espírito acabou de falar com Deus. E eu falo isso no carro, viajando, mas principalmente eu falo onde? No meu quarto, de joelhos. Então, por isso eu digo, aí se eu não usar o dom que eu ganhei, você não vai receber poder de Deus se você não usar o dom. Então, muito mais importa você falar ele no oculto. E quando acontece, eu também falo na igreja. Porque eu estou me edificando, mas não estou edificando quem está do meu lado. É isso que a palavra está explicando pelo que o João está dizendo. Vocês entendem? Ele está dando ênfase a isso, que haja edificação. Aí um exemplo prático. Deu para entender esse exemplo prático da questão do dom de línguas? Aí o segundo exemplo prático. Tá na prática eu profetizei isso. Agora imagina, eu vou dar um exemplo. Eu quero muito que meu pai se converta. Ele já aceitou a Jesus, mas ele é usuário de crack, então é muito difícil ele permanecer. Ele já foi e voltou umas 3 vezes. Eles já tentaram matar ele 3 vezes, mas ninguém matou ele ainda. Você está entendendo? Eu creio que é por oração. Sabe quantas vezes minha avó, ela vai no portão, hoje mesmo ela vai fazer isso, eu não tenho dúvida, ela vai no portão, observa o que minha avó faz com 86 anos. Ela vai no portão todo dia, antes de todo mundo ir dormir, ela vai lá, quando ela fecha o portão, ela diz, espírito de morte, sai daqui. Nessa casa você não entra. Ela acabou de fazer o quê? Profetizar que o espírito da morte que mata a gente não entra. Teve um dia que como entrou lá na casa dela para matar. Entrou com a arma, botou na cabeça do meu pai, na frente da minha avó. E minha avó na frente do homem disse, você vai matar meu filho na minha frente? Aí ele disse, não, se a senhora pagar 370 eu não mato não. Ele disse, vou pegar agora, meu filho. Deu os 370, o homem botou a arma na cabeça da minha avó, do meu pai, fazia assim. Mas o homem baixou a arma, pegou dele e foi embora. Quer dizer, quantos dias ela não falou antes e ainda continua falando? Espírito de morte, aqui na minha casa com minha família, não, sai. Ela está, eu estou dando um exemplo na prática. Quando você vai exercitar para um dia receber, ninguém recebe o dom de profetizar sem antes ter exercitado na sua própria vida. Então eu mesmo falo, espírito de morte, sai da minha casa. Espírito de enfermidade e doença, sai de perto dos meus filhos. Eu profetizo agora sobre a vida de vocês. Espírito do medo, sai de cada jovem da igreja Betesda, em nome de Jesus. Porque o Espírito Santo diz a Bíblia é um espírito de ousadia e não de medo. Não que deixe tímido, com medo de falar. Não, é outra coisa isso. Entendeu? O Espírito Santo nos dá ousadia para andar de cabeça erguida. Tá entendendo? Para andar com coluna ereta, para andar confiante, para fazer a vontade de Deus. Vocês entenderam? 2 exemplos práticos de dom de línguas, a edificação, que é mais para si próprio. E quando edifica a igreja, Thales, quando falar e alguém interpretar. Acontece às vezes. Ora, a própria pessoa, às vezes, ela fala em línguas, depois ela mesma interpreta. Tem gente que tem o dom de falar e de interpretar. Ela fala em línguas e depois passa a mensagem que todo mundo entende. Acontece também. Vocês entenderam? 2 exemplos práticos, assim, vividos, não só por mim, mas por parentes meus, para que vocês entendam na prática. A Bíblia é toda praticável, tá certo? Então quer dizer que em oração a gente deve também chamar tanto o Espírito Santo quanto o Pai e Jesus? Sim. É muito importante, você não esquecer nenhum dos 3. É muito importante. Você entende isso? Por isso, sabe, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Lembra que por que começa o Pai nosso? É porque não devemos pronunciar o nome de Deus em vão. O próprio Deus, ele já adverte, e ele, na própria oração que ele ensinou, ele diz, Pai. Então, para você começar a oração, comece, Pai, obrigado pelo meu dia, eu apresento tudo que vai ser daqui para frente. Pai, é muito bom começar com o Pai. E aí você conversa com seu Pai. Pode começar, Pai, mas não esqueça do Espírito Santo. E basicamente também, outro exemplo, um dom complementa o outro. Você está praticando o seu dom secreto, falando em línguas, se edificando, e você traz o poder do Espírito Santo com você e profetiza na vida de outras pessoas. Aleluia. Entendeu? Não é que você tem que fixar somente em um dom, um exemplo, mas tudo que você for buscar, que você não pense só em você, mas pense sempre em ajudar outras pessoas. Aleluia. Certo? Agora no 10. Há muitos idiomas no mundo e todos têm sentido.
Mas se eu não entendo um idioma, sou estrangeiro para quem o fala, e ele é estrangeiro para mim. O mesmo se aplica a vocês. Uma vez que estão ansiosos para ter os dons espirituais, busquem os dons que fortalecerão a igreja toda. Portanto, quem fala em línguas deve orar pedindo também a capacidade de interpretar o que é dito. Pois se eu oro em línguas, meu espírito ora, mas eu não entendo o que eu estou dizendo. Então, o que eu devo fazer? Orarei no espírito e também orarei em palavras que entendo. Cantarei no espírito e também cantarei em palavras que entendo. Pois se louvarem apenas no espírito, como poderão louvar com vocês aqueles que não o entendem? Eita, agora. Como poderão agradecer com vocês, se não entendem o que estão dizendo? Vocês darão graças muito bem, mas não fortalecerão aqueles que o ouvem. Dou graças a Deus, porque falo em línguas mais do que qualquer um de vocês. Contudo, em uma reunião na igreja, prefiro dizer 5 palavras compreensíveis que vocês entendam, que ajudem os outros, do que falar 10.000 palavras em outra língua. Então, mais uma vez, ele continua relatando aqui a importância da nossa comunhão junto. Que a gente não venha buscar somente um dom só para a gente, mas sempre pensar no nosso contexto. No contexto em que a gente é um corpo. É um corpo que tem que estar unido, tem que estar entrelaçado, tem que estar todos os membros bem juntinhos. E um fortalecendo o outro. Certo? Não adianta a mão sem um antebraço. Ela não vai fazer movimento algum. Então, se a gente não buscar dons que fortaleçam a gente e o nosso irmão, vai estar um... Não sei se vocês já viram ou já presenciaram quando uma pessoa tem um músculo mais forte do que o outro. Certo? Geralmente a gente vai para a academia para que trabalhe-se o mais fraco, para que os dois tenham a mesma força. Então é basicamente isso. Se eu tenho o dom de línguas e tenho um exemplo, o dom de profetizar, eu devo trabalhar para que eu consiga trazer edificação, para que o meu irmão também consiga profetizar na vida de outras pessoas. Certo? Para que a gente venha alcançar cada dia mais vidas e mais pessoas venham ser alcançadas. Irmãos, não sejam infantis no entendimento dessas coisas. Sejam inocentes como bebês com relação ao mal, mas sejam maduros no entendimento. Aleluia. Pois as Escrituras dizem: falarei a este povo em línguas estranhas e por meio de lábios estrangeiros. Mesmo assim, este povo não me ouvirá, diz o Senhor. Portanto, falar em línguas é um sinal não para os que creem, mas para os descrentes. A profecia, contudo, é para os que creem, e não para os descrentes. Ainda assim, se descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião de sua igreja e ouvirem todos falarem em línguas, pensarão que vocês estão loucos. Por quê? Porque todos na igreja de Coríntios falavam sem racionalidade em si. Eles estavam buscando os dons de espírito não só para falar os dons de falar em si, mas para si próprio enaltecer, dizendo que seriam mais espirituais. Só que se chegar uma pessoa que não entende, por exemplo, vamos supor aqui que está todo mundo gritando e falando em línguas aqui. Ninguém entende, nem ninguém. Está todo mundo se auto-edificando. Chegar alguém aqui, certo? Um visitante, e olhar, tá todo mundo só azoada, ninguém entende nada. Crente louco. Só vão olhar assim e vão dizer: rapaz, eu entrei, foi onde? Foi no carro. Tá entendendo? Não. Por isso que Paulo nos alerta. Essa parte aqui, essa parte em si,
é para que a gente tenha consciência. Consciência de que Legal. não é errado o que muita gente fala às vezes. Não, os dons não existem mais. Não, eles existem. E está aqui para que a gente busque cada dom em particular. Certo? Mas para o crescimento em conjunto do corpo. De nada adianta se for somente para o nosso ego. É o que o 13 vem dizendo. Nada adianta se não for pelo amor, que é Jesus Cristo. Se não for por Ele, tudo que a gente faz é em vão. Todos os dons, tudo Para é a em vão. glória dele. Tudo é para a glória de Deus. Sempre. É a edificação da igreja. E para a edificação da igreja. Falar em línguas é o único dom de edificação pessoal. Isso mesmo faz parte, não está nada desconectado. Na verdade, é tudo conectado. Pelo próprio Eu lembro, teve uma irmã que estava pregando e quando ela começou a falar em línguas, aí a outra, não pode dizer nomes, entendeu? Quando ela começou a falar em línguas, caiu endemoniada quem estava do lado dela. Quer dizer, ela estava se edificando e a pastora pediu a ela, irmã, eu sei que você fala em línguas, mas não fala no microfone, tá bom? Que a igreja não é acostumada. Aí ela, certo, pastora. Ela respeitou, quando foi falar em línguas, ela tirou o microfone. Mas na hora que ela falou aqui, a mulher caiu no chão endemoniada. Na frente de todo mundo. Quer dizer, houve algum rompimento. Mudou a atmosfera e a mulher caiu endemoniada do lado dela no altar. Quer dizer, quando foram descobrir, aquela mulher que estava no altar, estava tendo uma vida de prostituição e cantando na igreja. E achou que aquilo ia ficar por isso. E nunca fica por isso. E naquele dia, quando ela tirou o microfone, falou lá da mulher, a mulher caiu no chão. Quer dizer, existe um romper que edifica a si próprio. Por quê? Em qual sentido eu estou dando esse exemplo? No sentido que, quando eu me edifico, eu falei o quê? Desce poder do céu sobre minha vida. A presença de Deus vem para mim, onde eu estiver. E vai sim, a presença de Deus, ela expulsa demônio. No silêncio, viu? Até se eu falar aqui em pensamento. Vai ter demônio que ele não vai sentir só a cosca do lado, ele vai ser expulso mesmo. Ele vai cair por terra. Não só isso, mas vamos pegar o exemplo próprio da Bíblia aqui, o Paulo, Pedro. Assim que eles terminam Atos 2, que está todo mundo cheio do Espírito Santo, depois da pregação de Paulo, eles voltam a orar, vão subindo para o templo às 9 horas, e acontece que a sombra de Paulo, onde ele passava, ele não falava nada, ele não pregava, ele só passava. E a sombra dele curava. Tá vendo a presença boa? Por isso que é bom se edificar, no silêncio mesmo. Você imagina aí, galera. Isso é muito... Como... basicamente, eu particularmente gosto muito de jogo, né? Fictício em si. Mas imagina, isso é muito melhor. Não tem nem... não tem nem comparação. Você andar, ser tão cheio do Espírito Santo ao ponto da sua sombra, por meio do Espírito Santo curar outra pessoa. É poder. Poder de Deus. Posso dizer só uma coisa que eu nem ia dizer, mas À você vontade. disse a chave, aí o versículo, É isso. a passagem é essa. Na verdade, Paulo fala aqui de dons e frutos e não existe esse conflito bíblico, é conflito humano. Eu disse até na aula passada, essa carta não é contra dons, e aqui ele deixa bem claro. Ele até diz, gostaria que todos... Como é que é Verdade. contra ele vai dizer isso? Não é uma carta contra, é uma carta de esclarecimento, é diferente. E pegando tudo isso, pegando a passagem que João disse, eu ia até dizer a vocês, na verdade a Bíblia diz, buscai o reino dos céus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, inclusive os dons. Se eu puder dizer algo a vocês, não fique nesse foco de buscar dons, busque a Deus. Um relacionamento com Ele. Em primeiro lugar. Um relacionamento verdadeiro vai resultar em frutos e vai resultar em dons. Muitos dons vocês não vão nem pedir. Ele vai dar. Falo isso com segurança, porque muitas vezes aqui diz para pedir dom de profecia. Muitos profetas não pediram esse dom. É a graça de Deus e a misericórdia. Deus escolhe e capacita quem Ele quer. Então, primeiro é um relacionamento. Tudo isso vai ser consequência, e consequência da graça e da misericórdia de Deus, sua bondade. E basicamente, fechando aqui, pronto. O mais importante de tudo é o amor. No 13, Paulo, antes de falar, esclarecer tudo, ele já fala aqui, ó. Olha, é mais importante que vocês busquem o amor. O amor. Quem é o amor? O próprio Deus. É o próprio Deus. Então aqui ele está deixando claro, olha. Busquem, o mais importante do que os dons, o mais é Deus. Então se você
E aqui, ó, buscar a Deus, fitar os seus olhos aqui, ó. Nele, não tem erro. Não tem erro. Chega o tempo da sombra. Chega o tempo da sombra. Só caminhar. E lembre, orar, ler a Bíblia todo dia. Jejuar. Jejuar. Aqueles que podem, né? Que tem a questão deles são menores. De jejum agora tem que ser algo bem leve, tem que ser um lanche e com permissão dos seus pais. Você não pode dizer, vou ficar hoje sem almoçar. Vocês não podem, tá certo? Até completar 18 anos, quem for de menor não pode sair fazendo jejum. Não, você tem um pai, uma mãe, você tem um responsável legal por você. Eu já fiz um jejum que eu... Então, aí você não pediu a sua mãe para fazer? Pedi. Pronto, você fez certo. Sempre quando for jejuar algo, peça a orientação da mãe, porque sua mãe sabe como está a sua saúde, ela sabe como foi os últimos exames que você fez, para você não passar mal, entendeu? Tudo com equilíbrio. Pode ser um período mais curto. Pode ser um lanche. Tipo assim, todo 9 horas eu vou lá e tomo isso e aquilo. Aí hoje eu vou entregar para Deus. Senhor, eu vou entregar meu lanche das 9 horas e no lugar do lanche eu vou ler a Bíblia. Cortar o chocolate. Vou cortar o chocolate. Eu já passei um ano sem chocolate. Porque era meu xodó, era todo dia um chocolate. Eu passei. E é interessante que cada vez que a gente faz um desafio conosco, a gente não só vence aquilo, como a gente fica com mais autocontrole. Vai exercitando. Mas é importante todo dia orar e ler a Bíblia e jejuar. É importante. Certo? Não estou dizendo que para os menores jejuarem, não. Estou dizendo que vocês foquem em orar e ler a Bíblia. Quando for fazer um jejum, comece uma vez por semana, devagar. E com permissão e orientação dos pais de vocês também. Certo? Mas é 3 pilares que vai deixar a gente com a fé inabalável. Ficamos com a fé inabalável. Pode ter certeza. Não só isso, mas você fica bem mais audível à voz do Espírito Santo. Né? Muito mais. Fica bem mais sensível para o que ele tem para você. Até porque você vai estar mais... Eu posso dizer... mais sábio em saber mais a palavra. Como eu vou obedecer algo que eu não sei? Não tenho como obedecer. Como você é mais manso se eu não estou lendo a Bíblia? Não, você vai ser mais estressado se você não ler a Bíblia. Quanto mais você lê a Bíblia, mais manso você vai ficar. Quanto mais você lê a Bíblia, a própria palavra em Provérbios vai dizer que quem lê muito os mandamentos do Senhor vai sofrer menos na terra. Você sabia? Que até a ciência, os cientistas provam isso, que quem pratica os preceitos da Bíblia não vai ter depressão, não vai ter ansiedade. Quem pratica, eu falando diariamente, não é de 5 vezes na semana ou 3 vezes na semana. Quem pratica diariamente não vai ter ansiedade, não vai ter depressão, não vai ficar sofrendo. Ao contrário, quem ora, lê a Bíblia e jejua diariamente, sem falhar nenhum dia, eu estou falando. Certo? Quem faz isso vai ter ao contrário. Vai ter situações difíceis. Camila deu um exemplo. Uma situação bem difícil, né? Eu vou falar porque foi público, está gravado. Ela falou que faltou energia naquele dia. Camila podia na hora ter reclamado. Ela fez assim, quando é que a gente tem outra oportunidade de dormir lá em mamãe? Nós nunca ia dormir. Coisa boa, vamos dormir. Você viu que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Porque ora, lê Bíblia e jejum, ela pegou uma situação que parecia ruim, vergonhosa, mas transformou numa bênção. Ai, que legal, eu vou dormir lá em mamãe com meus filhos e meu marido. Quando é que eu ia fazer isso? Nunca. Tá entendendo? Então é isso. O Espírito Santo, ele muda a ótica, a visão. Aí algo que parece tão ruim, chato, na verdade tem um tesouro ali que eu posso buscar. Deus está permitindo, sim. E não é pra gente só sofrer, não. Ele está permitindo porque tem um aprendizado ali que a gente está precisando. Para ficar mais humilde e ouvir melhor a voz dele, como o Joneto falou. Vamos lá. Certo? Era o 24 agora. Mas, se todos vocês estiverem profetizando e descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião, serão convencidos do pecado e julgados por aquilo que vocês disserem. Ao ouvirem, os pensamentos secretos deles serão revelados. Aleluia. E eles cairão de joelhos e adorarão a Deus, declarando: de fato, é forte, hein? Deus está aqui no meio de vocês. É forte. Pois bem, irmãos, o que fazer, então? Quando vocês se reunirem, um cantará, o outro ensinará, o outro revelará, um falará em língua e outro interpretará o que for dito. Tudo o que for feito, porém, deverá fortalecer a todos. Aleluia.
Não mais que 2 ou 3 devem falar em línguas, devem se pronunciar um de cada vez, e alguém deve interpretar o que disser. Mas se não houver alguém que possa interpretar, devem permanecer calados na reunião da igreja, falando com Deus em particular. Aleluia. Eu quero frisar isso aqui porque muita gente usa esse versículo para dizer que você não deve falar em línguas na igreja. Então Paulo alerta, fale em particular. Isso. Algo para você. Fale você e Deus ali no cantinho, mas Fale. Porque é sua edificação. E é muito interessante no 26, isso aqui é muito importante. Nossa, hoje o capítulo é muito rico. Não que os outros não sejam, mas é porque tem muitos versículos. O rico, fala assim, tem um conhecimento que é muito oculto, pouco pregado. Porque ninguém quer muito falar sobre isso, mas é muito importante a gente ter esse conhecimento. Quando ele falou aí, nessa versão aqui tem congregar, na versão de Joneto tem se reunir, quer dizer, quanto mais a gente se unir, o que o Joneto falou nisso, quanto mais a gente se unir no corpo, vir para a igreja, participar dos pastoreios, mais ainda estiver perto, mais experiências espirituais e a gente vai ter. E a gente vai se aproximar cada vez mais de Deus. Quanto mais isolado, mais longe das experiências espirituais, mais longe de um batismo, mais longe de ficar forte espiritualmente. Muito importante, muito importante. Congregar. Posso dizer só uma coisa sobre a questão do batismo, que eu creio que é uma dúvida, principalmente dos meninos, né? Das meninas, mas dos maduros também. Mas se vocês forem ver, todos os homens, vou dizer homens, mas mulheres também, da Bíblia, quando foram batizados com o Espírito Santo, ou selados, ou cheios, ou plenos, seja a linguagem que você queira usar, isso significa um marco na vida daquela pessoa, seja ela qual for. Você mesmo, guiado pelo Espírito Santo, vai saber que existiu um marco, se você foi batizado. Existiu um marco na sua vida. Como assim? Há um Paulo antes e depois. Há um Pedro antes e depois desse batismo. É um marco. Há uma diferença. E quando se fala desse marco, inclui frutos e dons. Mudança de vida, mudança de caráter. Não é que está completo não, que todo mundo está em construção, todo mundo está no processo. Mas existe isso, é notório. Quando o Thaleson falou sobre a timidez, por exemplo, é um marco. Sabe aquela pessoa que nem falava na escola e de repente está louvando, está tocando, sobe no altar, que é para a glória de Deus, está pregando, faz vídeo, sem não sei nenhuma o quê. vergonha, Sem nenhuma vergonha. Ou seja, há um marco. Há uma diferença. E se a gente for ver, a própria palavra diz que não saiam de Jerusalém antes de serem revestidos pelo poder. Existe um antes e depois. Se Deus não lhe mostra esse antes e depois, é porque ainda não chegou esse momento. Mas se você já percebe, então você já foi batizado pelo Espírito Santo. É natural e espiritual. Porque vai ser no seu falar, até na forma de vestir, em várias coisas. E Verdade. lembrando que, tipo assim, eu particularmente, eu imaginava que seria algo extremamente mirabolante. Tá entendendo? Tipo a capa do super-homem. Tipo a capa do super-homem. Eles fazem como isso, né? Aí o povo fica confuso. Porque o pessoal faz o quê? Não, mas aí você vai ver uma tocha labareda de não sei o que, tá entendendo? Mas muitas das vezes não. Muitas das vezes é algo bem simples, uma voz audível no seu ouvido e você só fala. Como se eu estivesse falando normalmente aqui. Aí tem uma pergunta ele falou uma pergunta muito interessante, que muita gente tem. Teve uma irmã que foi baseada numa cozinha, que não precisa dizer o nome, e ela foi baseada porque ela tinha sonhado, observe, é tudo na razão. Olha, não existe essa história de dizer, o Espírito Santo se apossou de mim, e eu não lembro quanto. Isso aí foi outra coisa que se apossou, é o demônio. Espírito Santo não, o Espírito Santo deixa você consciente. Muitas pessoas sentem um vento no rosto, mesmo sem ter a tudo fechado, muitas pessoas sentem isso. É um fato, nem todos, mas a maioria que eu vi. Aí eu senti um vento na hora assim, não tinha, tava tudo fechado, mas veio um vento no meu rosto e eu fui batizado. E eu tava consciente, eu tava em pé, eu lembro com quem é que tava lá, não tem esse negócio de ser tomado e cair, não. Todo mundo que é batizado tem a consciência, pelo Espírito Santo, ele tem a consciência. Agora, se o demônio entrar em alguém fingindo alguma coisa que acontece, infelizmente, aí a pessoa não vai lembrar de nada. E a pergunta que você falou nisso que eu vou lembrar, que é muito importante, é que essa irmã, que eu vou dar o exemplo, ela não sabia meio como é que ela seria, mas ela vinha buscando já há anos. Faria anos. Sabe o que é anos? Ela subia no monte. Eu quero ser batizado. E ela subia monte.
E assim com muitos outros. E no dia que ela foi batizada, fazia tempo que era para ela ter citado, por que ela não foi? Ela já tinha a língua, mas ela nunca falou, ela nunca se atreveu, ela tinha tanto respeito, mas Deus, ele ficava repetindo, ela sonhava, ela falando em línguas. Ela sonhou tanto que ela decorou, mas ela não tinha coragem de verbalizar. Lembra que eu falei? O Espírito Santo batiza na razão. Ele não vai tomar sua boca à força para você falar não, viu? Se for um dom de línguas na hora do batismo, a evidência vai ser o dom de línguas, ele vai dar em você ou em sonho antes, ou na hora você vai ouvir no ouvido. Teve irmã que ouviu e disse, língua feia, não vou falar. E não foi batizado, porque recusou aquele dom como evidência. Mas essa irmã foi contar o sonho a alguém na cozinha. Quando ela contou o sonho, a pessoa olhou para ela e disse assim, você sonha assim? Eu sonho tanto. Aí disse, pois fala agora a língua do sonho. Aí ela achou na hora que não ia acontecer nada. E na cozinha mesmo, na hora que ela soltou, desceu um vento na janela que bateu, foi em cima dela e ela começou a chorar e outra pessoa começou a falar do lado dela também. Quer dizer, ela não imaginava que ia ser simples numa cozinha. Lembra do irmão que eu falei? Eu ia falar o nome agora do cara. Do irmão que eu falei na privada, é um relacionamento, como o Teisa falou, mas traz o quê? Racionalidade. E tem evidência. Não existe essa pessoa que, eu não sei se eu fui batizado. Não, se você não sabe, você não foi. Porque o Espírito Santo, ele é razão. Quando ele batizava, você dizia, eu sei, eu fui batizado. E qual dom você recebeu? Você vai dizer, eu recebi, tem jovem aqui que foi batizado e recebeu, não foi o de línguas, foi o dom do conhecimento. E foi inacreditável o que aconteceu nos estudos dele. Entendeu? E ele tem a consciência, não, eu sei, tá? Eu fui batizado e eu recebi o dom do conhecimento. E foi assim, inacreditável o que aconteceu, e ainda está acontecendo. Quer dizer, então, a evidência vai estar lá. Você vai saber, você vai ser a primeira pessoa a saber qual dom você recebeu quando foi batizado. Você vai ser a primeira, não vai ser ninguém de fora. É você que vai saber. E você vai chegar e contar. Thales, eu fui batizado ontem no meu quarto. E tem outros que dizem, Thales, eu fui batizado ontem na igreja tal. Fui batizado na vigília. E fui batizado no congresso. Você que vai contar. Não, tá gravando ainda. Eu acho que só o flash que parou. Então vamos lá, só pra gente terminar aqui. Falta bem pouco. A bateria. Já tá acabando. Já. Finalzinho já. Então, basicamente aqui, essa parte ele vai falar sobre a questão mais, como é que eu posso dizer, da ordem em si, né? Para que tenha ordem quando se for falado ou profetizado algo. Para que uma pessoa que seja descrente não venha se escandalizar, ou até mesmo um novo convertido não venha se escandalizar com algo assim, certo? Então, 29. Que 2 ou 3 profetizem e os outros avaliem o que for dito. Se alguém estiver profetizando e outra pessoa receber uma revelação, quem está falando deve se calar. Desse modo, todos que profetizam terão sua vez de falar, um depois do outro, para que todos sejam instruídos e encorajados. Aleluia. Aqueles que profetizam têm controle de seu espírito e podem falar um por vez. Aleluia. Mais uma vez, ó. O espírito dá a razão, total razão. A racionalidade. Então, se um estiver profetizando, você tem a consciência de parar e depois você conclua. Entendeu? Não é um negócio que um fala, no outro não entende. Ele toma a vez do outro, não é mal educado. O Espírito é muito bem educado. O Espírito Santo é bem educado. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as reuniões do povo santo. Então, todas as nossas reuniões, todos os nossos cultos devem ser organizados. Por isso que Paulo deixa isso claro, porque estava tendo desordem nos cultos da igreja de Corinto. Estava virando uma discussão. Estava virando discussão, estava virando um bando de louco. Desentendimento. E não é isso que Deus quer. E o inimigo, ele quer a confusão. Quem é o pai da desordem? Satanás. Quem é que criou uma rebelião e desceu veio para onde? Caiu como um raio. Aqui. É melhor do que jogo, viu? Caiu como um raio. E tá aqui, ó. E nós estamos vendo. Eu tô vendo vocês, estão me vendo, viu? Essa é a atmosfera natural. Agora vamos para espiritual, é além. O espiritual não tem a ver desse lugar que eu tô pisando aqui.
Tem a ver do sobrenatural, do quem está ao redor, os anjos nos protegendo agora, e ao derredor existem demônios aí preparados para quando a gente sair da igreja, eles vão mandar algumas frases no nosso ouvido. Entende? Pois é. Vamos lá, vamos concluir. Para o versículo, Jonathan, é melhor. Que a outra vez a gente atrasou lá. Pronto, 33. Pronto, a próxima aula que é bem interessante também, né? O 33 em diante? É, que ele vai falar a questão aqui Não, das mulheres. É o 33? Mas Isso. É o... Pronto, escolheu o versículo aí, Júnior? É o 39. A gente pode falar. Esse aqui, ó. Cadê? Tem o 17, né? O 33. 33? Sim. Pois Deus não é Deus de desordem, mas Pronto, de paz. ótimo. Pois aí você bota no grupo, né? Eu tô sincero lá. Alguém bota no grupo?